Então, olha só, peguem agora ali a página 3, por favor. E aí nós estamos trabalhando agora com outras duas novidades, né, do código, que é o artigo 218 e a figura aí do tempo do ato no recurso prematuro, e do artigo 229, que seria, ou melhor, 220, que seria a suspensão do curso do prazo. Bem, olha só. Bom, então o artigo 218, ele vai dizer no parágrafo 4º, que é a novidade, tá? Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Olha só. Claro que, pelo parágrafo 4º, se você perder o prazo, você não pode mais realizar ele, né? Essa é a base. Só que aqui nós não estamos falando de perder prazo, nós estamos dizendo que o sujeito ele cumpre o prazo antes do seu início, antes de ser dado o termo inicial do prazo. Isso pode parecer estranho, mas o STJ, antes do Código de 2015, por isso que isso é uma novidade, ele reconhecia que poderia ocorrer um recurso prematuro ou era chamado também extemporâneo. Então o que aconteceu? Com o novo Código de Processo Civil, a estrutura de recurso prematuro e extemporâneo ela foi retirada. Agora há uma determinação expressa que se você realiza o ato processual, cumpre o prazo antes do seu início, o recurso é considerado tempestivo. Por exemplo, o que seria um exemplo de recurso extemporâneo ou prematuro? Para o STJ, era feito um acórdão, só que o acórdão não era publicado ainda, o acórdão apenas foi disponibilizado. Saiu o acórdão lá no sistema e eu tenho ciência dele, mas ainda não foi publicado. Aí o sujeito protocolava um recurso especial, o STJ tinha, em alguns casos, posicionamento que esse recurso especial devia ser não conhecido, porque ele era prematuro ou extemporâneo. Criava-se a ideia de que eu não poderia fazer antes do início do prazo. E isso, em tese, é quase que irracional, né? Você afirmar para o sujeito que ele perdeu o prazo porque ele fez antes, né? Não porque ele deixou fluir o prazo. Então, por isso, nós temos agora o artigo 218, parágrafo 4º, que vai dizer, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. O que parece ser notório, né? Que nem iniciou o prazo e eu já cumpri, está considerado como tempestivo. Exemplo, eu vou no processo lá, vamos pensar no físico, tá? Eu vou no processo lá e olho, o juiz deu uma sentença. A sentença ainda não foi publicada e eu apresento apelação. Este recurso é tempestivo? Sim, é tempestivo. Mas a sentença não foi publicada, claro, mas no momento que eu estou apresentando a apelação, eu estou me intimando da sentença e já apresentando o recurso. Esse é o atual posicionamento com base no artigo 218, parágrafo 4º. Antes dessa determinação, eu deveria ter a prova da intimação, a prova da publicação, sob pena do recurso ser considerado prematuro ou extemporâneo. Agora, quando tu vai lá para a tua prova, tu não pode marcar nenhuma questão, nenhuma alternativa como verdadeira se fale em recurso prematuro ou está fora do prazo porque foi praticado antes do início do prazo. Não tem problema nenhum. Eu poderia praticar o ato antes do seu termo inicial. Ficou claro aí? Vamos traçar um exemplo mais próximo, tá? Para a gente tentar entender que seria um pouco complicado. Eu sou citado, vamos pensar que eu sou o réu, tá? Eu sou citado para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Eu posso chegar e antes da audiência apresentar contestação? Então qual é o fluxo usual, né? Eu vou ter assim, petição inicial, a citação, a audiência de conciliação
e depois da audiência eu apresento a contestação, certo? Aí eu faço o seguinte, ó, antes da audiência eu apresento aqui, ó, contestação. Pode acontecer isso ou seria uma contestação prematura ou intempestiva? Poderia fazer. Eu posso chegar e apresentar a contestação antes de ser citado? Também poderia, não tem problema nenhum. Eu só não posso apresentar a contestação antes de ter a petição inicial, né? O cara nem distribuiu o processo e eu estou contestando. Aí não, né? Agora, se adiantando, né? Agora, eu poderia, por exemplo, ó, eu vi que o meu nome está lá no foro. Petição inicial está lá entregue. Aí eu leio a petição inicial e apresento a contestação antes de ser citado. Eu poderia fazer isso? Posso. No momento que eu estou apresentando a contestação, eu estou me dando por citado. Eu protocolei a contestação, eu estou me dando por citado. Não precisa nem citar o réu, porque ele apresentou a contestação. O que significa estar apresentando a contestação? Estar totalmente ciente da existência da ação e dos termos da petição inicial. Então tá, o que o juiz vai fazer? Ele vai receber a contestação e vai marcar a data da audiência. É isso que ele vai fazer, para que tenha audiência de conciliação ou de mediação. Entenderam aí? Então, atualmente não há não conhecimento de peças por ter sido praticado antes do início do prazo, certo? Essa é a determinação aí. Claro que eu tenho que ter o ato para poder realizar o próximo. Exemplo, eu não posso apresentar uma apelação se eu não tive sentença ainda, porque se eu não conheço os termos da sentença, não tem como apelar. Agora, a partir do momento que eu tenho conhecimento dos termos da sentença, eu já poderia apelar. Não precisaria esperar uma intimação, uma publicação de nota. Ficou claro isso? Isso é bem provável também em termos de questões contextualizadas, tá? Para cair. Então, é considerado tempestivo o ato praticado antes do seu termo inicial, certo? Essa é a sequência aí. Bom, depois nós temos uma norma que, de certa forma, ela talvez seja de conhecimento aí, mas não caiu ainda, né? Que a lei veio prever expressamente a suspensão dos prazos, né? Que se dá dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. É o período, então, das férias do advogado, né? Não é férias forenses porque o fórum não fica fechado, mas há apenas uma suspensão de prazo. O único perigo que tem aí nesse artigo 220 é você marcar que isso é férias forenses. Olha só, vamos tentar entender um caso bem importante aqui. O que o artigo 220 está dizendo não é que o fórum vai estar fechado, não é que nós temos férias forenses, não. Na verdade, o 220 está dizendo que suspende o curso do prazo processual. Essa é a estrutura. Nesse período, eu não vou ter audiências, mas vamos pensar, se o advogado quiser ir lá no fórum e olhar o processo, pode, não tem problema nenhum. O que nós não vamos ter é fluência dos prazos processuais. Agora, eu não posso marcar lá que isso é férias forenses, porque não é férias do foro. Eu posso até chamar isso vulgarmente de férias da advocacia, porque não precisa cumprir prazo. Agora, forense não é, porque a prestação jurisdicional ela é ininterrupta. Não existem férias forenses nos juízos de primeiro grau e nos tribunais. Ficou claro aí? Nos tribunais e nos juízes de primeiro grau não existem férias forenses. A prestação jurisdicional ela é ininterrupta. Não temos mais férias forenses em primeiro grau e não temos férias forenses nos tribunais, certo? A única possibilidade que nós temos, e assim chamadas férias forenses, são nos tribunais superiores. Qualquer questão que fale assim em tribunais, nós estamos lidando a tribunal de segundo grau, né? TRF, Tribunal de Justiça, isso são tribunais, TRT, isso são tribunais. Agora, nós temos férias nos tribunais superiores, STJ e STF tem, né? Inclusive escolares, né? As crianças das escolas e os ministros do STF, STJ saem de férias, né? Então, tem no meio do ano e no início do ano, né?
Então essas são as férias que nós temos, né? Agora, em juízes e tribunais, nós não temos férias forenses. Ficou claro aí? Primeiro grau não tem férias forenses, né? Nem tribunal de justiça, TRT, TRF, TJs. Nós temos férias nos tribunais superiores. Hoje a previsão é tribunais superiores, certo? Então, juiz no grau não tem férias? Não é que ele não tem férias. O juiz tem férias, o desembargador tem férias. Mas o que eu estou dizendo é que não existem férias forenses. O que significaria isso? O primeiro grau não fica fechado, nem o tribunal fica fechado. O que vai acontecer é que vai ter substitutos, né? Os juízes em si tiram férias, os embargadores também. Eles têm férias do Poder Judiciário. Lá no cartório, quando um juiz tirava férias, o outro vinha... Substitui, exatamente. Professor, mas assim, essas férias que o senhor está falando, não tira férias totalmente, porque tem o plantão. Sim, tem o plantão. Não. Não. O poder, o que eu estou dizendo é o seguinte: o poder judiciário de primeiro grau e os tribunais de segundo grau, eles não têm férias forenses, né? Você vai ter dias que eles não estão abertos por recessos. Aí é chamado recesso forense, mas não tem férias forenses, né? Por exemplo, assim, ó, o nosso, a Justiça Federal e a Estadual, né, vai depender muito da organização judiciária local, né? Mas eles têm um período de recesso, né? Mas, por exemplo, você não vai ter em primeiro grau e segundo grau férias em janeiro. Não tem, né? Tem períodos de recesso que não chegam a 30 dias, certo? E aqui você tem um período de 30 dias, mas de suspensão de prazos, beleza? Então, suspensão de prazo. Bom, e aí, durante esse período de suspensão, não são realizadas audiências nem sessões de julgamento, porque naturalmente elas deveriam ser realizadas com participação dos advogados, né? E aí, se eu digo não corre prazo, mas tem audiência, o advogado não tira férias, né? Então, essa relação aí. Então, o que eu quis dizer com tudo isso que nós falamos, objetivamente, né, é que aquele artigo 220 ele não está prevendo férias forenses, ele está prevendo suspensão de prazo, porque eu não posso marcar que existem férias forenses em primeiro grau e nos tribunais. Existem recessos, existem feriados, mas férias forenses não existem, certo? Existe nos tribunais superiores apenas. Bom, vamos lá. Aí nós temos a nulidade e vício dos atos processuais, que são as relações aí da matéria final, né, que nós vamos analisar sobre um ato processual sendo nulo. Olha só, para a gente estudar nulidade e vício dos atos processuais, tem vários artigos pertinentes e bastante questões aí para a gente trabalhar, né? Tem 5 questões que a gente não fez ainda. Olha só. Antes de passar para a análise dos artigos de lei, eu só gostaria que você entendesse 3 panoramas aqui, porque assim, ó, entendendo esses 3 panoramas, você consegue marcar qualquer questão, tá? Então, esquece um pouquinho os artigos e só olha para o quadro aqui que a gente vai analisar 3 momentos que você vai entender nulidades. Olha só, quais são os problemas das nulidades, né? O que é configurar uma nulidade? Uma nulidade é quando eu olho para o processo e aquele ato processual, ele desrespeitou normas de ordem pública ou a vontade privada, a vontade das partes. Aí nós temos exemplos de nulidade. Quando que vai desrespeitar, por exemplo, norma de ordem pública? Uma nulidade de citação, uma nulidade porque não abriu prazo e deveria abrir, quando uma nota de expediente não saiu em nome do advogado. Isso seriam nulidades que estabelecem temas de ordem pública. Existem outros vícios menores que estão ofendendo apenas critérios privados, mas não normas de ordem pública propriamente, né? Porque ela fere apenas o direito da parte e não a ordem pública como um todo. Já vou dar exemplos, mas é apenas esse panorama. A isso nós chamamos que existem nulidades que são mais graves e nulidades menores, né? Você vai ter nulidades que nós chamamos de absolutas e nulidades que são relativas, que o sujeito até aguenta, né? Ele diz, teve uma nulidade, tá, mas até aguento, deixa assim.
não vou falar nada. Agora, tem nulidades mais graves. Esse é o primeiro panorama que a gente vai analisar. E aí você tem que saber diferenciar aquilo que é entendido como nulidade absoluta e nulidade relativa. Esse é o primeiro panorama aí, quando eu disse, existem 3 objetos que nós vamos analisar aqui. O primeiro panorama é saber diferenciar uma nulidade absoluta e uma nulidade relativa. Só que provavelmente a questão não vai te perguntar o que é um exemplo de nulidade absoluta e um exemplo de nulidade relativa. Porque o código não diz o que é uma nulidade absoluta e o que é uma nulidade relativa. Ele só diz, olha, quando for absoluta vai ser assim, quando for relativa vai ser assim. Esse é o critério. Ele não começa a enumerar, não tem nenhum artigo no código que diz assim, ó, bom, as causas de nulidade absoluta são essas, parará, parará. As causas de unidades relativas são essas. Parará. Não, ele não tem isso. O que tem no código é o seguinte, ó, quando for nulidade absoluta, é assim que vai se processar. Quando for nulidade relativa, é assim que vai se processar. Essa é a determinação. Só para a gente começar a trabalhar em termos de exemplos, né? Por exemplo, ó, em termos de exemplos, por exemplo, é que nem assim, ó, o bom professor é aquele que dá exemplo. Por exemplo, nulidade absoluta. Nulidade absoluta. Vamos pegar um exemplo de nulidade absoluta. Nulidade de citação. Será que é nulidade relativa ou absoluta? Você acha que é o seguinte, o sujeito foi condenado sem ter sido citado. Coisinha pouca. Ou é algo que afronta a direito fundamental da nossa Constituição. Direito fundamental ou contraditório. Então, uma nulidade de citação é um exemplo de nulidade absoluta. Entenderam aí? Nulidade relativa, por exemplo, foi eleito o foro da comarca de Porto Alegre. Só que aí tramitou lá na comarca de Viamão. Era para ser julgado em Porto Alegre, e tramitou em Viamão porque as partes convencionaram que era Porto Alegre, só que na hora de distribuir o autor moveu em Porto Alegre e o réu não falou nada. Tá, deixa assim, deixa em Porto Alegre. Isso é uma nulidade absoluta ou é uma nulidade relativa? É uma nulidade que está no interesse daquelas partes, entenderam aí? Aí não é uma nulidade que afronta temas de ordem pública. Por que não? Porque eles convencionaram que ia ser em Viamão. Só que o sujeito moveu em Porto Alegre e ninguém mais falou nada. Nem autor nem réu falaram que estava errado. Então isso é uma nulidade que é relativa e que talvez sequer vai ser declarada. Porque eu não estou dizendo assim, não, você não vai ser julgado por um juiz de direito, você vai ser julgado por um particular qualquer lá. Bom, isso é absoluto. Isso fere a soberania do Poder Judiciário. Agora, tem juiz em Viamão, tem juiz em Porto Alegre. Nós elegemos Viamão. A causa foi para Porto Alegre. Ninguém falou nada. Então tá, deixa assim, é uma nulidade relativa. Outro exemplo de nulidade relativa. Eu tenho, no momento de arrolar as testemunhas, eu arrolo 3 testemunhas. Estão entendendo aí? O juiz diz, e aí, quer produção de provas? Quero 3 testemunhas. O João, o José e a Maria. Então tá, João, José e Maria. Aí sai o mandado de intimação para o João, para o José, e o cartório não expede o mandado de intimação para Maria. Faltou intimar uma testemunha. Aí nós vamos lá para a audiência. Chegou o João, chegou o José. E eu arrolei João, José e Maria. Tá? Aí chegou o João, chegou o José, falaram lá, eu estou satisfeito. O juiz me pergunta, tem mais alguma coisa que você quer, doutor? Não, está satisfeito. Isso é uma nulidade absoluta ou é uma nulidade relativa? Relativa, está à minha disposição, entenderam aí? Isso é uma nulidade que afrontou a ordem pública, não saiu mandado para Maria? Não. O advogado até dispôs sobre isso, disse que não tinha mais nada para produzir, entenderam? São nulidades menores, que dependem de provocação da parte, depende da parte arguir. Então, olha só, para diferenciar nulidade absoluta e nulidade relativa, nós temos um critério inicial. As nulidades absolutas são de ordem pública. As nulidades relativas, ordem privada. Interesse
privado. E aqui você responde qualquer tipo de questão se for perguntado assim, né? Eu recomendo que na prova da ordem você não decore nada, tá? Não decore nada. Tente muito mais raciocinar. Às vezes pensar é bem melhor, né, do que basicamente decorar. Por quê? Porque é um edital muito grande, tem muita coisa. Então vamos tentar entender. Todo mundo entendeu aqui, nulidades absolutas, temas de ordem pública, e nulidade relativa, temas de ordem privada. Aí vamos começar a fazer algumas perguntas. Olha só. A tua matéria não é para escrever na primeira fase, é para você pintar bolinhas, né? Então você tem que saber estudar assim também, certo? Você, para marcar, para responder aqui essa questão, não pode ser uma questão assim, ó, me explique nulidade absoluta. Se eu te perguntar isso na véspera, tá entrando no prédio lá para fazer a primeira fase, me explica aí nulidade absoluta. Eu não sei, vou rodar e tal. A pergunta não é essa, né? A pergunta não é essa. Você tem que me responder assim, professor, a pergunta não é essa. Me dê as alternativas que eu marco. Nulidade absoluta, letra A, de ordem pública, letra B, de ordem privada. Isso faz com que, em algumas questões, a gente esteja predisposto a errar elas. Porque você tem, eu tenho que saber a matéria. Esquece saber matéria. Você tem que saber pintar 40 bolinhas em locais corretos. Um dos indícios para isso é saber a matéria, mas é um deles. Não quer dizer, às vezes você olha para o cara do lado, o cara passou a faculdade inteira no Facebook e passa na prova da ordem. Porque eu sei mais que ele, tá bom, tranquilo. Não está dito lá que você tem que saber mais do que uma pessoa. Você tem que saber pintar bolinhas em locais corretos, entenderam? Saber fazer questões, essa é a técnica. Então se eu te perguntar assim, ó, vamos lá. Nulidade absoluta e nulidade relativa. Qual delas o juiz pode decretar de ofício? Independe de provocação das partes. Se você sabe que a nulidade absoluta é de ordem pública, fica fácil entender. Aquela que pode ser decretada de ofício pelo juiz, ordem pública. Aquela que depende de provocação é a nulidade relativa ou absoluta? Relativa. Depende de provocação. Aqui não tem agir de ofício. Depende de provocação. Certo? É nesse sistema que você deve tentar entender as vertentes. Nasce nulidade de ordem pública, bom, então tá. O juiz pode decretar de ofício. Uma delas não tem prazo. Pode ser dada em qualquer tempo e grau de jurisdição. A outra tem que ser na primeira oportunidade que você teve para falar nos autos, depois da nulidade. O que você marca? Se é para marcar, eu te dou a caneta aqui, ó. Coloca a caneta em cima daquela que pode ser decretada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Você vai aqui? Aqui, né? Vai aqui. Por quê? Porque a nulidade é absoluta. Em qualquer tempo. Ofende ordem pública. Em qualquer tempo e grau de jurisdição, poderia ser decretada ou arguida ou analisada de ofício a nulidade absoluta. Não porque eu decorei, porque eu entendo que ela é matéria de ordem pública. Sendo matéria de ordem pública, fere direito constitucional, direito fundamental, contraditório, ampla defesa, duplo grau, tudo isso não tem tempo para ser decretado. Exemplo. Sai uma sentença, aí no meu nome lá, na nota de expediente tem que contemplar o nome inteiro do advogado. Aí tem alguém que é meu amigo e coloca assim, esse aqui é do Juliano, vou colocar Júli, né? As pessoas da minha família colocam Júli, né? Advogado Júli, né? Aí eu não recebo a nota, porque ele fez uma homenagem para mim, eu não recebo a nota, né? Ou a minha esposa, meu amor. Aliás, vou dar uma informação para vocês, né? Minha esposa está grávida, fiquei sabendo agora, final de semana. Né? Aí eu pergunto, é o primeiro? Não. É a segunda? Não. Terceiro? Então vamos lá. Então olha só, tem que dar aula, hein? Vamos lá. Alguém tem que pagar essa conta, né? Então, olha só, em qualquer tempo e grau... O que eu estava falando? Da nota de expediente. Aí tá. Aí a minha esposa coloca lá, meu amor.
ao invés de colocar Juliano Colombo, né? E aí não saiu o meu nome. Com isso eu não recorri. Não recorri porque eu não sabia da sentença. Aí a sentença transitou em julgado e o credor está lá cumprindo a sentença. Eu posso chegar depois do trânsito em julgado, depois da coisa julgada, e afirmar o seguinte, ó, senhor juiz, pare agora. Tem até música, né? Senhor juiz, pare agora. Você conhece essa? É. Então, tem até música. Senhor juiz, para tudo. Tem uma nulidade absoluta. Olha, o processo já transitou em julgado. Eu posso arguir? Claro que posso. Tem um direito fundamental que está sendo violado. Aí é uma nulidade de ordem pública. Ficou claro aí? Agora, lembra do João, José e Maria? Que eu intimei as 3 testemunhas e a Maria não foi intimada? O juiz me pergunta na audiência, doutor, o senhor quer ouvir mais alguém? Não, estou satisfeito. Aí vai para a sentença, vai para o recurso, vai lá para o STF, lá no STF estão julgando, eu faço uma sustentação oral. Opa, nulidade. Eu intimei a Maria aqui, ó, e a Maria não foi arrolada. O que o ministro do STF vai dizer? Isso é uma nulidade relativa. Você deveria ter provocado no momento que o juiz te perguntou, tem mais alguma prova para falar? Se não tem, aquela nulidade relativa deixa de existir. Ela é sanada. Ocorre aquilo que nós chamamos de sanação do vício. Ficou claro aí? Então, nós temos aqui a possibilidade da sanação do vício, né? Sanação do vício. Isso quer dizer que ela tem tempo para ser decretada. E aí o vício vai existir, mas ele foi curado pelo tempo, certo? O tempo curou o vício. Pode falar. Aí você colocou umas testemunhas, né? Mas em caso de mais réus, foram 2 citados e 1 não. Quanto ao processo, qual é a validade? Aí, vamos lá. Se um réu não foi citado, se o réu não foi citado, aí está ferindo ordem pública, nulidade absoluta. Eu vou pegar a tua questão de tudo, tudo. Até para os outros, porque eles deveriam participar desde o início, né, do processo. Né? Porque aí, vamos supor, se eu tive uma sentença e tinha 3 réus, um deles não foi citado, apaga tudo, esse é o problema das nulidades. Apaga tudo e volta lá para o início. Não vai apagar a petição inicial do autor. Não vai apagar a citação dos 2 réus. Não vai apagar a contestação dos 2 réus que foram citados. Agora, esse réu 3 vai ser citado, nós vamos ter nova produção de prova, vamos reabrir. Aquilo que a gente pode aproveitar, a gente aproveita. E o resto apaga e nós vamos... o que eu quis dizer com apaga tudo é aquilo que eu poderia participar, né? E não participei. Então vamos lá, vamos de novo para realizar. Então, só, o processo ele tramita igual para todos. Nesse caso, sim, né? Nesse caso, sim. Havia recurso, tudo da parte dos outros. Isso, poderia, né? Mas aí, a partir do momento que o sujeito diz, olha, tem uma nulidade, porque o réu 3 não foi citado. Aí nós vamos ter que analisar quais atos que foram atingidos pela não citação do réu 3. Ah, o processo está lá no STF. Então vamos pensar assim, ó. Processo até normalizar a citação do 3? Não, aí o que vai acontecer? O juiz que recebeu que vê isso, ele vai dizer quais os atos que são nulos. Vai dizer, volta ao status anterior, vamos pensar, o acórdão é nulo, a sentença é nula, a audiência é nula, vão manter a petição inicial, a citação, as contestações dos 2 réus. A partir de agora, intime-se o réu 3, cite-se o réu 3 para apresentar a contestação e depois vamos realizar novamente aqueles atos processuais. Essa é a sequência. Mas até então, até isso não ser realizado, eu vou ter que cumprir os atos processuais, né? Toda nulidade no processo civil ela tem que ser decretada. Não é porque eu pensei que teve nulidade que a nulidade foi realizada. Ela tem que ser decretada pelo juiz. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Bom, em qualquer tempo e grau de jurisdição, depende de provocação. Nulidade relativa tem sanação. O que é essa sanação? É a possibilidade do tempo, então,
decretar que aquilo que foi nulo agora não importa mais para o processo. Outro elemento importante que nós temos no ambiente das nulidades é o seguinte, ó, só pode pedir esta nulidade, no ambiente da nulidade relativa aqui, quem é prejudicado por ela. O sujeito que deu causa à nulidade não pode pedir a sua decretação, porque eu não poderia utilizar uma nulidade que eu dei causa para decretar esta nulidade em meu favor. Então, olha só, o sujeito que causou a nulidade, ele não pode pedir a decretação em seu favor. Vou dar um exemplo para vocês. Vão para o futebol, tá? O sujeito pega lá, depois a gente vai para o processo. O sujeito pega lá a bola, né? Tá todo mundo jogando lá e tal, aí o cara pega a bola com a mão, vai lá correndo e... Como é que é? Handball, né? E atira lá e faz gol, né? E sai comemorando. E o juiz valida o gol. 1-0 pro time. Aquela confusão geral e tal, mas o gol é válido. É nulo, mas o juiz validou o gol, certo? Vem o segundo tempo, o time contrário vira, 2-1. Perdemos o jogo. O cara que fez o gol com a mão perdeu. Viraram o jogo 2-1. Aí o sujeito que fez o gol com a mão, quando acabou o jogo, diz, opa, nulidade. Vamos fazer esse jogo de novo. Porque eu fiz um gol com a mão e foi válido. Olha só que absurdo, né? Então, eu estou causando uma nulidade e pedindo a decretação da nulidade em meu favor. Entenderam aí? Isso não poderia acontecer. É o mesmo que você ir para a prova da ordem e colar na prova. Vai de boné, escreve todo o código na aba. Assim. Imagina, o cara fica enjoado de ler. Né? Então, escreveu todo e roda. Aí o cara colou, prova da ordem, inclusive, é uma prova que você pode colar e vai rodar. Né? Não é, colei, pode rodar. Né? Então ela é tão difícil que se você não souber pintar 40 bolinhas em locais corretos, você roda, mesmo colando. Né? Então, aí o sujeito colou e rodou. Aí depois, opa, nulidade da prova, vamos fazer de novo a primeira fase porque eu colei e ninguém viu. Né? Então, e rodei, então tá errado isso aí, vamos fazer de novo. O mesmo pode acontecer no processo. Quem deu causa à nulidade não pode pedir a decretação dela em seu favor. Exemplo, eu deixo de juntar a procuração. Agora vamos trabalhar, eu dei exemplos que são os que ficam. Agora os exemplos do processo, que tu vai esquecer, mas na hora da prova tu lembra. Eu deixei de juntar a procuração. Tá? Eu sou o réu e não junto a procuração. Mas o meu advogado assinou lá a causa, assinou todas as peças, contestou, participou da audiência, só que ninguém viu que não tinha procuração juntada. Aí a sentença é condenatória. Condena o réu em 10 mil reais. Aí eu, o réu, levanto a mão e digo, opa, sentença nula. Não juntaram procuração. Quem não juntou? Eu. Então eu não posso alegar isso, a nulidade em meu favor, entenderam? E aqui é importante que você entenda porque é caso concreto que a ordem vai narrar. Né? Ela não vai te perguntar assim a nulidade e tal, ela vai botar aqui aquela gurizada dela em campo, né? Caio, Tício, não sei o quê, e vai pedir se é nulidade absoluta, nulidade relativa, quais são os argumentos aí. Entenderam aí? Quem deu causa à nulidade não pode pedir a sua decretação. Esse é o primeiro momento. Segundo momento, você sabe diferenciar nulidade absoluta e relativa, portanto, primeiro momento. Segundo momento importante para você marcar as questões de nulidade. Olha só. Qualquer nulidade, ela passa pela análise de um binômio, que é prejuízo barra finalidade. Prejuízo, finalidade. Toda a nulidade, ela passa por esta análise aqui. Prejuízo, finalidade. Quer dizer o seguinte, ó. O ato processual, e veja, prejuízo e finalidade é tanto para absoluta quanto para relativa. O que eu estou dizendo aqui? Um ato processual que seja realizado em desacordo com a norma que determina a sua produção, se não causar prejuízo e atingir a finalidade, não tem nulidade. Olha, pode ser a coisa mais absurda do mundo, mas se não causou prejuízo e atingiu a finalidade,
você não vai decretar a nulidade. A nulidade não será decretada se não causar prejuízo. A nulidade não será decretada se não causar dano. A nulidade não será decretada se o ato atingir a finalidade e não causar prejuízo. Vamos lembrar lá. Lembra da nota de expediente que a minha mulher faz, meu amor, ao invés de botar Juliano Colombo? Lembra lá? Aí eu cheguei em casa, ela, hoje eu fiz uma homenagem para ti. Ah, fez? O que que houve? Não, eu botei numa nota de expediente lá, meu amor, ao invés de colocar Juliano. Ah, tu tá louca, colocou meu amor lá, eu não vou receber, quando é que foi isso? Ah, faz uns 15 dias, imagina. Faz uns 15 dias. Aí eu vou lá, no outro dia de manhã, acordo cedo, vou lá no processo e vejo lá, tá dentro do prazo de apelação. Em 15 dias eu apresento a apelação. A nota era nula? Sim, nulidade absoluta. Qual foi o meu prejuízo? Nenhum. A nota atingiu a sua finalidade? Atingiu. Estava escrito meu amor. E quem é que leu a nota? O meu amor. Né? Então, ele foi lá e leu a nota. Né? Eu falo meu amor, que não pode ser meu bem, né? Chegar em casa, meu bem, tu, quer me alienar, quer penhorar, né? Então, não, meu amor, né? Então, aí não causou nenhum prejuízo. Vamos pensar agora, tirando o exemplo aí folclórico, exemplo que pode cair em termos de processo. Uma nulidade de citação, por exemplo. Saiu a citação para o João e ela vai lá para o José. Saiu para a pessoa errada. Só que a pessoa correta contesta. A pessoa correta comparece aos autos. Não tem nulidade a ser decretada. Existiu nulidade, ainda que absoluta, mas ela não vai ser decretada, porque o ato não causou prejuízo e atingiu a sua finalidade. Já ouviram falar que quando tem interesse de incapaz, tem que ter a participação do Ministério Público, correto? Então tá, vamos pensar no seguinte exemplo. O incapaz, ele entrou com a ação em face do réu. O incapaz representado aí pelos seus pais e tal. Entrou com a ação em face do réu. O Ministério Público tem que ser intimado? Tem. Nas causas que envolvem interesse de incapaz, o MP tem que ser intimado. Aí o MP não foi intimado. Não foi intimado, certo? Aí o que vai acontecer? Transcorre todo o processo. No final, vem o juiz e decreta sentença totalmente procedente. Totalmente procedente. Atendendo todos os interesses do incapaz. Eu te pergunto, se fosse para responder genericamente, a falta de intimação do MP é ordem pública ou privada? Ordem pública. A nulidade absoluta como é que é o nome do ministério? Ministério privado ou Ministério Público? Público, né? Então é claro que vai ser nulidade absoluta, temas de ordem pública. Estamos juntos aí? Aí o juiz dá a sentença. Tu imagina ele ter que decretar nulidade de sentença. O menor lá ganhou 20 mil reais. Totalmente procedente. Aí o juiz percebe, mas o Ministério Público não participou aqui. Imagina explicar para o menor, né? Olha, deveria vir um super-homem aqui para te proteger, né? Mas você ganhou aquilo mesmo sem o super-herói vir. E agora é nulo, você perdeu, porque ele tem que vir. Né? Quer dizer, olha o absurdo que nós estaríamos criando. Você não teve prejuízo nenhum e atingiu a finalidade. Conseguiu entender aí? Então isso é um exemplo. Outro exemplo, o Ministério Público, vamos pensar que ela não foi totalmente procedente, tá? Ela foi parcialmente. Aí o incapaz perdeu alguma coisa. Aí nós poderíamos verificar, bom, teve nulidade aqui. Estamos juntos aí? Todo mundo está entendendo? Aí o incapaz, ele apela, interpõe uma apelação. Você sabe que o MP, ele participa em primeiro grau e participa em segundo grau. O MP de primeiro grau, promotor de justiça. O MP de segundo grau, procurador de justiça. Certo? Essa é a diferença. Aí o MP em primeiro grau não participou. Em segundo grau, ele participa. E o procurador de justiça em segundo grau vem e diz assim, ó, a sentença está de acordo, não teve prejuízo nenhum pela falta de participação do MP em primeiro grau. O que nós vamos ter? Uma nulidade absoluta que não causou prejuízo. Entenderam aí? Tudo isso está dentro dessa estrutura de
prejuízo finalidade. Isso quer dizer, não há nenhuma nulidade que será decretada se não ocorrer prejuízo à parte ou interesse público. Ficou claro? E o último panorama aí das nulidades, e aí você vai ver que você marca qualquer questão entendendo isso aqui, tá? O último panorama, qualquer questão de nulidade, né? Então é só isso, eu vou passar. Não, de nulidade. Né? Então, eu já entendi direito internacional. Então, o ponto 3. Ponto 3 é o seguinte, ó. Aí é uma árvore, tá? Decorre dos frutos da árvore envenenada, tese aí. É uma árvore aquela, né, da Branca de Neve e tal, floresta, tem que ser assim, né? Não pode ser aquela árvore bonitinha assim, Turma da Mônica, né? Então, o que acontece aqui? O processo é visto como uma árvore. Se esse galho aqui está podre, nós não vamos cortar a árvore inteira. A gente corta aquele galho, aquilo que estava viciado, e respeita os atos processuais que foram praticados de forma independente, que não necessitam ser retificados, repetidos ou que possam ser aproveitados. Essa é a ideia. O nome de tudo isso é um pouco mais complicado, é a chamada teoria do aproveitamento dos atos. Teoria do aproveitamento dos atos. Como assim teoria do aproveitamento dos atos? O colega perguntou lá no início, né? Se faltar a citação de um dos réus, como é que vai ser? Aqui a gente consegue aplicar diretamente a teoria do aproveitamento dos atos. Vamos pensar o seguinte, ó. O processo está lá no STF. Aí o ministro está virando as folhas lá, né? E ele percebe, e o réu 2 não foi citado, citamos só o réu 1. O processo tramitou 5 anos e a gente esqueceu de citar um réu. Esqueceu de citar um réu. É nulidade absoluta? Sim. O réu 2 foi condenado? Sim. Então causou prejuízo. Tem que decretar nulidade. Eu vou cortar qual galho aqui? Diz para o autor entrar de novo com a ação, é isso que nós vamos dizer? Não. Volta para o primeiro grau, mas aproveita a petição inicial, aproveita a citação do réu 1, aproveita a contestação do réu 1 e manda citar o réu 2 para que ele apresente. Decreta a nulidade, por exemplo, da sentença, faz novamente a audiência, mas todo o processo não vai ser nulo. Vamos aproveitar aquilo que é independente, aquilo que pode ser aproveitado. Ficou claro aí? Pode vir a favorecer alguns sucessos da contestação do réu. Sim, sim. Poderia também. Ela pode vir em benefício, né? Normalmente, quando a sentença condenaria os dois, né? Poderia ser dada em benefício. Bom, peguem lá as questões. Questão número 3. Vamos tentar fazer assim, ó. É meio desafiador, mas vamos fazer as questões sem ler a leita. Só com esse quadro aqui. Vamos ver se a gente consegue acertar aí. Façam a questão número 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. Tem 5 minutos aí para fazer. Então tá, pessoal, vamos lá. É uma tarefa um pouco inglória, assim, porque é só questão de juiz e promotor, né? Mas
A ideia é estudar a partir das questões, tá? Então, questão número 3. No que se refere às nulidades processuais, é incorreto afirmar. Então, nós estamos buscando a incorreta, né? Letra A. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessários, a fim de observar, enquanto possível, as prescrições legais. Se é para marcar incorreta, a gente não tem informação que essa é incorreta, porque ela inclusive fala de aproveitamento de atos e tal, algo que a gente pode entender que está aqui, ó, dentro da teoria do aproveitamento. Letra B. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Aí está correto, a gente sabe. Quem deu causa à nulidade não pode pedir a sua decretação. Só que a questão é para marcar incorreta. Então a letra A, mais ou menos, a letra B está correta. Letra C. Quando a lei prescrever determinada forma sem combinação de nulidade, o juiz considerará válido atos realizado de outro modo e alcançar a finalidade. Verdadeiro também. Se alcançar a finalidade, não vai ser decretado. Letra D. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, suprir a falta. Aqui é um critério que a gente verifica que não teve prejuízo. Porque ele está dizendo assim, ó, eu posso decidir o mérito a favor da parte a quem aproveitaria a declaração de nulidade. O que significa aqui? Lembra do incapaz, né? Eu posso julgar procedente a ação para o incapaz. Aí então eu verifico que tem uma nulidade. Ao invés de decretar a nulidade, eu julgo procedente a ação. Por quê? Porque eu estou favorecendo o mérito a favor daquele que aproveita a declaração. E a letra E, ela tem um equívoco, né? Porque ela vai dizer assim, ó, a nulidade dos atos processuais pode ser alegada a qualquer tempo, tratando-se de matéria não sujeita à preclusão. Vai depender, porque a nulidade absoluta, ela pode ser a qualquer tempo. E a relativa pode ser a qualquer tempo? Não pode. A nulidade relativa, ela depende de provocação da parte. Lembra da testemunha lá, João, José e Maria? Se eu não intimo a Maria, eu posso ir lá no STF e falar, não intimaram a Maria? Não. Eu fui questionado e, portanto, eu não aleguei a nulidade. Para nulidades relativas, tem tempo. Para nulidades absolutas, pode ser em qualquer tempo e grau de jurisdição. Portanto, a incorreta da questão 3 é a letra E, Equador. Ficou claro aí? Beleza? Questão número 4. Pode falar. A nulidade dos atos processuais pode ser alegada a qualquer tempo. Isso é uma afirmativa. Isso, é. Então, quando eu afirmo que a nulidade pode ser alegada a qualquer tempo, eu estou me referindo à nulidade absoluta. Ele... Qualquer tempo, relativa também. Ele está dizendo assim, ó, a nulidade dos atos processuais pode ser alegada a qualquer tempo. Vai depender, né? A absoluta pode ser a qualquer tempo, a relativa não. A relativa eu não posso esperar acontecer e depois lá no final pedir a decretação da nulidade relativa. Só a absoluta pode ser a qualquer tempo. Aí que está o erro da questão, né, da alternativa. Então, questão 3, Equador. Né? Questão 4. Quanto às nulidades processuais, analise os enunciados abaixo. Aí diz assim, ó, não existem nulidades de pleno direito no processo civil, pois toda a invalidade processual deve ser decretada pelo juiz. Olha só, se tem uma nulidade, ela deve ser decretada pelo juiz? Sim. O juiz é quem decreta as nulidades no processo civil, tá? Então, eu posso ter uma nulidade, mas o juiz é quem decreta. Até aí tudo bem. Todos os atos processuais cuja existência conhece são válidos e eficazes até que se decretem as suas invalidades. Verdadeiro também. Vamos supor assim, ó, o oficial de justiça pratica uma citação. Ela é válida? Sim. Eu vou esperar o quê? Que o juiz decrete ou não aquela nulidade. Mas, em tese, ela é válida. Então, todos os atos processuais, eles têm validade, a não ser que o juiz decrete a nulidade.
Quem decreta nulidade absoluta ou relativa é sempre o juiz. Eu não posso dizer assim, ó, aquela citação é nula, tá certo? Ela é nula por quê? Porque eu estou dizendo? Não, porque o juiz vai dizer. Então aqui é uma questão que ela trabalha com um ponto fundamental. A nulidade dos atos, ela deve ser decretada pelo juiz. Não é algo automático, porque senão eu estou criando nulidades. É algo que tem que ser decretado. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Verdadeiro. Eu não posso pedir a decretação se eu dei causa à nulidade. Então a 2 é verdadeira. A 1 também, né? 3. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Verdadeiro também. A finalidade dos atos processuais. Aqui ficamos com a letra C, 1, 2 e 3 está correta. Certo? Quem acertou aí a 2 e 3, né, está no nível da prova da ordem, que provavelmente por aí que fique. Quem errou a 1, eu vou dizer, ela é uma questão um pouquinho mais profunda, que não chega no limite da prova da ordem. Só que o meu objetivo aqui não é que vocês acertem as questões, porque uma coisa eu tenho certeza, iguais a essas não vai cair, entendeu? O negócio é aprender, tá? É aprender. Né? Então, questão número 5. Relativamente às invalidades processuais, é correto afirmar que, letra A, o erro de forma do processo acarreta a anulação de todos os atos processuais. E aí, é tudo que fica nulo ou eu posso aproveitar? Aproveitamento. Uma alternativa que diga para você nulidade de todos os atos, ela está errada. Porque nós temos a teoria do aproveitamento dos atos, certo? Letra B. As nulidades processuais dependerão sempre da iniciativa da parte ou do Ministério Público. Eu posso ter nulidades reconhecidas de ofício pelo juiz? Sim. Quais seriam elas? Absolutas. Então a letra B está errada. Letra C. É anulável o processo desde o início. Já está errado. Teoria do aproveitamento dos atos processuais. Se falar que o processo é nulo desde o início, se falar que o processo todo é nulo, está errado. Na nulidade nós temos o aproveitamento dos atos processuais. Letra D. O ato processual nulo não terá sua falta suprida em nenhuma hipótese, pois não produz efeitos jurídicos. Vamos lá. Se o ato processual é nulo, mas não causou prejuízo e atingiu a sua finalidade, eu vou ter que decretar ele mesmo assim? Não. O ato processual nulo não terá sua falta suprida em nenhuma hipótese? Errado. O ato processual que é nulo, ele pode ter a sua falta suprida. Pelo quê? Pela finalidade do ato. Uma nulidade de citação, ela pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do réu aos autos. Lembra lá, meu amor? Era uma nulidade. Se eu compareço, suprir aquela nulidade, ela não vai ser decretada. Letra E. Quando a lei prescrever determinada forma, sem estabelecer nulidade, o juiz validará o ato se realizado de outra maneira lhe alcançar a finalidade. Verdadeiro. Sistema de prejuízo, finalidade. Questão número 5, portanto, aí, Equador, a resposta correta. E por fim, a questão número 6 vai dizer assim, ó, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, então? Letra A. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, o juiz deverá decretá-la se for requerida pela parte que lhe deu causa. E aí, quem dá causa à nulidade não pode pedir a sua decretação, beleza? Então a letra A é errada. Letra B. A nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras. Até aí tudo bem, mas o problema está na parte final. Que delas sejam dependentes. O correto seria que delas sejam independentes. Eu vou respeitar os atos processuais independentes. Né? Então, a nulidade de uma parte não prejudicará as outras, que delas sejam independentes. Isso seria correto. A letra C.
pelo princípio da instrumentalidade, quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Verdadeiro. É finalidade processual. A gente só não estudou instrumentalidade, né? Princípio da instrumentalidade. Mas é o ato de finalidade processual. Então, questão 6, ficamos com a letra C. Canadá. Aí só a letra D e a E, um breve comentário, tá? Pelo princípio da preclusão, um ato nulo será considerado sanado se a parte deixar de se manifestar. Aqui tem um problema. A nulidade absoluta não é a parte deixar de se manifestar, é o juiz que deveria decretar de ofício, né? Então a letra D está errada. E a letra E, em caso de nulidade, o juiz deverá pronunciá-la e mandar repetir o ato ou suprir-lhe a falta, mesmo que possa decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite. Aí está errado. Se ele pode decidir o mérito a favor daquela parte, ele não decreta nulidade, ele decide o mérito. Então ficamos na questão 6, Canadá. A questão 2, só anotem o gabarito, é a letra C. Aí eu comento na próxima aula. Questão 2, Canadá. Valeu então, pessoal. Obrigado.